Olá, estamos iniciando então a nossa quinta edição do programa Bate-Papo Empreendedor Unisc. Programa esse que tem como intuito entrevistar pessoas da nossa sociedade, pessoas de sucesso, pessoas que são referência, egressos dos nossos cursos de administração, dos cursos superiores de tecnologia. Está aqui conosco então a minha colega, ilustríssima colega Eliana. Seja bem-vinda, Eliana. Tudo bem? Obrigada. Obrigado. E hoje o nosso entrevistado é o Rafael Storck. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente tem bastante aí para conversar aí sobre os teus projetos, a tua formação acadêmica. Então, a gente começa o nosso bate-papo aí fazendo uma provocação, né? Quem é o Rafael, né? Quem sabe tu conta um pouco aí da tua história de vida inicial aí para que a gente possa te conhecer. Bom, perfeito. Gente, primeiro, obrigado aos professores pelo convite. É uma felicidade muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho junto com vocês, a gente poder debater grandes temas. Bom, para resumir, eu sou o Rafael, tenho 23 anos, sou egresso aqui do curso de Administração EAD da Unisc. E basicamente nessa curta jornada, né, eu comecei, digamos, a minha vida profissional aos 16 anos, como jovem aprendiz no Sicredi, lá em Venâncio Aires, trabalhei até os 18. E tive a grata, boa sorte de entrar na empresa que eu estou hoje, né? Ela se chama CAF, a empresa de prevenção à fraude. Na época ainda uma startup, em 2020, com 18 anos. Entrei como ali uma parte mais operacional, logo depois tive, digamos assim, também a boa sorte de encontrar uma vocação muito cedo, né? Por algum motivo sempre tive uma vontade muito grande assim, de participar da área comercial. E acabou surgindo a oportunidade, consegui participar e consegui ter um bom desempenho. E desde lá acabei me desenvolvendo bastante. Pelo fato de ser uma startup, né, tem os desafios da gente acabar trabalhando bastante no início, né, são, digamos, um quórum reduzido, mas ao mesmo tempo a oportunidade muito grande de conseguir evoluir profissionalmente, né, de ter muitas possibilidades, grandes cadeiras abertas assim como um todo. A empresa hoje é uma multinacional, né, então em questão de 4 anos e meio mais ou menos cresceu consideravelmente. E hoje eu tenho a oportunidade de estar num bom cargo, né, trabalhando, digamos, mais nesse sentido. Também já olhando para executivos a nível internacional, né, tendo uma experiência bastante aprofundada, já num outro nível de uma empresa um pouco mais consolidada. Então, essa é a minha trajetória profissional. E na vida pessoal, né, no âmbito, eu gosto muito de filosofia, como a gente vinha conversando, né, é algo que me motiva bastante e traz um sentido para a vida como um todo. E também sou muito fã dos esportes, principalmente do atletismo, então, onde eu também sou praticante. E também faz uma diferença enorme na minha vida profissional, né? Acho que todas as coisas elas se entrelaçam bastante, uma acaba invadindo um pouco o espaço da outra e são saudáveis como um todo nesse conjunto. Legal, Rafael. Tu é bem jovem, né? Tem várias atividades e interessante que tu trouxe, né? Que tu começou numa startup e em 4 anos já a empresa se tornou uma multinacional. E isso, né, falando um pouco de conteúdo, essa é a característica das startups, né? Uhum. São empresas que têm grande potencial de crescimento. E tu teve a felicidade de entrar numa startup que está dando super certo, né? Uhum. E como é que está sendo assim, o teu desempenho dentro da empresa? O que tu acha que o curso agregou para ti como profissional de administração? Boa, perfeito. Essa é uma boa pergunta, porque dentro de uma empresa que ela está em plena expansão, a questão estratégica ela é muito relevante, né? Então, o operacional ele acaba ganhando muita força, porque vários incêndios acontecem, porque o produto é novo, né? Enfim, tem vários problemas ali, principalmente com os primeiros grandes clientes, né, até que a gente consiga chegar a uma maturidade, mas ao mesmo tempo a questão estratégica ela tem que estar muito clara. Então, se a gente fica muito focado numa visão do dia seguinte ou do momento atual e não pensa em como, por exemplo, ok, eu estou apagando esse incêndio, mas como eu posso, digamos, olhar para esse produto ou, enfim, para esse serviço e pensar de maneira estratégica que daqui para frente esse problema não aconteça novamente, né? E é isso que falta muitas vezes, que é a causa de muitas empresas que têm um potencial grande acabam tendo essa dificuldade de se desenvolver. E o curso veio justamente nessa visão para mim. Acho que foi o principal aspecto foi conseguir olhar para uma visão de fora. Né? A gente brinca olhar o fogo de cima, né? Conseguir enxergar de todas as perspectivas e ter um cenário estratégico claro. Então, não, obviamente, fazer o trabalho do dia a dia, né, que é essencial,
mas já pensar como isso vai refletir daqui 6 meses, daqui 1 ano. O curso ele foi essencial para mim nesse sentido, assim, de conseguir olhar as coisas de uma maneira diferente e com uma perspectiva de longo prazo, assim. Olha só, eu estou encantada com a clareza de pensamento, né? Tua clareza de pensamento, porque ele é bem jovem, né? Sim. 23 anos. Você é da área comercial. Sim, sou da área comercial. Por incrível que pareça, né, a área comercial é um dos principais setores dentro da organização, né, até porque é ela que traz recursos, né, para dentro do negócio, enfim. Claro que todos os departamentos têm as suas respectivas funções e responsabilidades, né, mas a área comercial, assim, às vezes não é muito atrativa, principalmente para jovens, né. Você tem lá algumas estratégias comerciais, funil de conversão, funil de vendas, alguma estratégia pontual para vender o teu produto, para fazer esse approach com os clientes? Conta um pouco assim da tua experiência especificamente na área comercial. Legal, legal. A área comercial, ela realmente ela é muito importante para a empresa, nem sempre tão bem vista pelas outras áreas, né, Sim. especificamente, porque acaba cobrando bastante da parte operacional, da parte de produto, tecnologia, etc. Mas é quem faz os motores girarem, né? Então, acho que um dos desafios é justamente conseguir essa colaboração entre as áreas sem haver esse atrito, mas olhando para o processo especificamente, sim, a gente tem hoje basicamente 2 frentes, né, que é o que a gente chama de SDRs, ou a galera que faz ali o processo de outbound, né, que traz os leads no primeiro momento, e eu fico no time que a gente chama de executivos de conta, que é quem recebe esses leads e começa a trabalhar eles dentro de um funil de vendas. Então, sim, a gente usa um CRM bem famoso, né, chamado Salesforce, e dentro dele a gente tem uma pipeline bem construída com várias etapas em que o cliente vai avançando desde o topo de funil até o fundo, né, para fazer o fechamento ali de fato. Uma coisa que me ajudou muito também nesse desenvolvimento, que a gente usa bastante, pelo menos na minha empresa, são metodologias de vendas. Então, eu gosto bastante dessa coisa acelerada, né, de conseguir aprender as coisas mais rápido. Isso o curso também me ajudou trazendo vários aprendizados, digamos assim, muito cedo, principalmente de marketing, né, em alguns outros aspectos também como fazer esse approach que a gente conversou. Mas eu particularmente gosto muito de uma metodologia chamada MAGIC, que é um acrônimo, ou seja, cada letra ela significa não é bem um passo, mas um dos pontos de venda especificamente. A metodologia britânica / estadunidense, né, americana, bastante relevante para o que a gente chama de enterprise sales, né, que são contas maiores, com ciclo de vendas leva ali 8 meses, 1 ano, às vezes, é bastante extenso, tem que ser perseverante, né, para conseguir, mas acaba sendo bem essencial essa metodologia. E tem uma outra que eu chamo de, não é uma metodologia, mas é uma filosofia de vendas, também as duas têm um livro, né, mas essa segunda se chama Challenger Sale, que em português tem a versão também que se chama Venda Desafiadora, que é basicamente eles fizeram um estudo em 2009, se eu não me engano, para entender por que alguns vendedores performavam melhor do que outros, né? E basicamente o que eles encontraram foram 5 perfis e o top performer, digamos assim, era o challenger, que é o desafiador, que é quem desafia o cliente. Aquele que olha pro cliente e fala, beleza, você está fazendo dessa forma, mas eu acho que está errado. Você deveria fazer de uma outra maneira. E isso às vezes é mal visto pelo vendedor, ele não quer desafiar as perspectivas do cliente. Mas é justamente isso que traz insights e que gera valor. E por isso que eles compram, né? Tem até uma relação que tem um outro que eles falam que é o cara dos relacionamentos, né? Que é o que menos performa, que é justamente o que as empresas buscam mais. É aquele cara que é amigão do cliente, etc. Mas na pesquisa eles entenderam que esse cara que é amigão, às vezes ele continua sendo amigo do cliente, mas ele não vende para ele vai comprar do challenge. Então, essas duas são as principais. Tem algumas outras que eu gosto bastante também, em negociação, etc. Mas sim, a gente usa, resumindo, né, o Salesforce ali com uma pipeline definida com várias etapas dentro do funil. E aí tem algumas metodologias e filosofias que a gente utiliza, digamos assim, que são mais subjetivas, né, em relação ao processo como um todo. Perfeito. A gente enxerga assim que o CRM ele é chave dentro de um contexto, né, comercial, né, porque ele de certa forma ele te dá todas as informações que você precisa, tanto do cliente até quanto, né, os próximos passos que você deve dar, enfim, né, e também fica afungando teu cangote. Sim. Em alguns momentos. Mas só para a gente retomar, os produtos que a empresa, você falou assim que é uma empresa que desenvolve soluções de prevenção à fraude. De prevenção à fraude. Isso. Vamos falar um pouco então de prevenção à fraude hoje. É comum as fraudes ou não são comuns? Como é que funciona essas fraudes? Conta um pouco aí do produto, fraude, que tipo de fraude para a gente
entender e daqui um pouco faz um comercial aí do teu produto, aí, quem sabe alguém que vai assistir o podcast aí pode entrar em contato com vocês e quem sabe comprar a solução. Legal, legal. Bom ponto de que tipo de fraude que a gente está falando, né? Porque são várias. Basicamente, o nosso core de atuação, né? O nosso centro, ele está baseado no que a gente chama do cadastro, onboarding, normalmente dentro de um banco digital. Então, quando você entra numa empresa e você precisa enviar um documento e uma selfie, para grande parte do mercado vai ser a CAF que vai estar atuando, né? Então, basicamente, a gente tem algumas tecnologias para garantir que a captura do documento seja bem feita. A selfie, não sei se vocês com certeza já fizeram em algum banco, né? Mas ela é basicamente para prevenir que passem foto de vídeo, algo nesse sentido, porque eu posso ter, por exemplo, o documento do André, mas eu não sou ele, então eu preciso tirar uma foto da foto dele. Já devem ter visto que o pessoal faz máscaras, né? Sejam de papel, sejam 3D, usam uma outra tecnologia que a gente chama de deepfake agora, que é aquela que você troca o rosto, né? Enfim, são vários tipos de fraude nesse sentido. E eu vi que agora tem umas máscaras muito realistas, Sim. né? Que a pessoa bota por cima, ela é toda de silicone e parece o rosto mesmo, o rosto né? mesmo, Então é uma inteligência artificial por trás para validar se de fato é uma pessoa viva, né? Com vários aspectos ali, analisando o rosto. E aí depois a gente pega esse documento e essa selfie e faz análise em cima disso, né? Então extrai os dados do documento, valida se os dados são válidos na Receita Federal, compara a selfie que a pessoa tirou com a foto do documento, usa banco biométrico de imagens também, faz o que a gente chama de perícia documental, né, ou documentoscopia, que é para entender se o documento é autêntico, entre outros aspectos posteriores, né, porque não só o onboarding, a gente chama também, pode ter invasão ou roubo de contas, então já tenho uma conta aberta no banco, por algum motivo minha senha vaza, o que acontece a todo momento. Normalmente o fraudador ele entra com outro dispositivo, obviamente que não é o mesmo, né? E aí o banco também vai pedir uma autenticação facial, pelo menos deveria pedir, né? E aí novamente vem essa questão essa tecnologia de selfie, que a gente chama de prova de vida, que ele tenta fraudar. O que acontece? Ele entra numa conta que já existe, que já tem um valor depositado e que ele pode retirar na hora, né? Sim. Então, tem a questão, às vezes, do cartão de crédito, ou o próprio crédito, quando ele abre a conta, que vai estar disponível, que ele vai pegar num CPF de terceiro que ele fraudou, mas também tem essa questão da invasão das contas, que a gente tem em outras soluções também para identificar qual device, né, qual dispositivo, a geolocalização da pessoa, se ela é comum aquele perfil ou não, entre vários outros aspectos que envolvem muitos dados, assim. É um mundo bem complexo. A gente brinca que o fraudador brasileiro ele é profissional, então ele usa a criatividade para o mal mesmo, né? É bem engraçado. Você olha assim, são pessoas extremamente inteligentes, que conseguem gerar assim algumas soluções quase inimagináveis para conseguir fraudar alguma instituição. Sim. Então é bem curioso. E os clientes de vocês são principalmente instituições financeiras? Sim, digamos 50% hoje de todos os clientes são instituições financeiras, né? Citando algumas delas, Banco Inter, por exemplo, a Nomad, que é uma fintech global, né? Especificamente está bem forte com o marketing no Brasil, Paranabanco, que é mais voltado para consignado ali de idoso, né? Consignado público, como a gente chama. E também várias outras empresas de outros segmentos, marketplace como iFood, Magazine Luiza, empresas de benefícios, a Ticket trabalha com a gente, o Caju também, até cosméticos, né? O Boticário e a Natura também são nossos clientes. Olha, que legal. Então a fraude ela meio que ela está entrando em todos os aspectos e normalmente essas grandes empresas também têm um banco por trás, também tem uma fintech, né? Que foi criada. Então a gente normalmente está dentro dessa fintech e ao mesmo tempo dentro da empresa como um todo também para ter um fluxo, digamos, fim a fim, né? Que a fraude ela acontece em camadas, então não é uma coisa, ele vai atacar só a fintech, ele já começa, digamos, no cadastro mais básico possível, né? Então, a prevenção ocorre em todos os cenários. E essa empresa ela é de Venâncio Aires? Um dos fundadores é de Venâncio Aires e o outro é do Rio de Janeiro. Olha, então, que legal, né? É referência em Venâncio Aires, inclusive foi agora em 2024 quem mais arrecadou imposto sobre serviço na cidade. Que bacana. Em 4 anos. Que maravilha, hein? Passou, inclusive, outras empresas de serviço ali, inclusive o pedágio também, né? Que a gente brinca, meu pai até olhou, nossa, passou até o pedágio, né? Mas é natural porque a gente tem clientes estrangeiros também que faturam em dólar, né? O presidente da empresa, né? O CEO é americano, a gente tem vários outros executivos também que são estrangeiros, então, naturalmente acaba acontecendo, né? Fatura no CNPJ aqui no Brasil e aí, obviamente, gera bastante imposto para o Estado, né? Sim, que maravilha. E antes o professor André comentou que a parte comercial é uma área às vezes não muito bem vista, né, pelo resto do pessoal das empresas.
Mas conversando, te ouvindo, eu percebi que tu gosta bastante de ler, né? Sim. Tem um autor, se eu não me engano, é o Napoleão Hill, que ele diz que vendedor é a profissão que todos deveriam ser, né? Sim. Sim. Todos deveriam ser. Com certeza. Essa é uma coisa que eu admiro bastante, as pessoas que têm esse perfil mais comercial. Não necessariamente a pessoa vai estar trabalhando, né, na área comercial, mas que ela tenha, digamos, esse tato de saber como passar as informações, né? Porque, digamos, a comunicação com o cliente, ela precisa ser clara, concisa, e ao mesmo tempo ela precisa ter um certo tato, né? Então, isso é uma coisa que às vezes em empresa de tecnologia a gente tem essa dificuldade, às vezes o pessoal é muito técnico, às vezes até um pouco seco demais, né, na hora de lidar ali com o cliente como um todo. Então, é realmente um perfil, né? Uma coisa, eu gosto bastante de Napoleão Hill, já li alguns livros dele também, mas isso que ele diz para mim é uma verdade absoluta, né? Todo mundo deveria saber vender o produto, mesmo não sendo um vendedor. Isso caracteriza, digamos, até a cultura um pouco organizacional da empresa, né? Que a gente estuda bastante dentro do curso também. Um ponto bem importante para as empresas, né? Observarem, garantirem que todos os seus profissionais também tenham um pouco desse feeling, né? Isso que a professora Eliana traz é uma verdade, né? Porque a gente é professores dos módulos de empreendedorismo e a gente acaba trabalhando com alunos dos mais variados cursos, né? Esse semestre, por exemplo, eu estava dando aula para o pessoal da odontologia, aí eu comentei com eles assim, olha, a única coisa certa é que vocês em algum momento da carreira de vocês vão ter que vender o serviço que vocês pretendem prestar, né, e dar uma boa experiência para o paciente, enfim, né, e saber se vender, né, agregar valor, enfim, que é algo muito importante e fundamental. E também, como você me trouxe, né, a questão da comunicação, né, você tem um emissor, você tem um receptor, você tem ruídos, você tem meios de comunicação, enfim. E isso tem que ser muito claro, né? Tem que usar a linguagem adequada para que a pessoa te entenda da melhor forma possível, né? Porque às vezes a gente usa termos muito técnicos e traz uma série de informações irrelevantes e de fato o que precisa ser dito você acaba não dizendo. Mas fantástico o seu case, seu exemplo aqui. Mas há pouco a gente estava conversando ali um pouco sobre filosofia, né? A filosofia... Como surgiu na tua vida? O que te fez ir para os estudos da filosofia especificamente, né? Eu, por exemplo, gosto muito da filosofia, né? Estava comentando com a professora também que eu prefiro sociologia à filosofia, mas gosto muito, né? Lembro das minhas aulas, enfim, onde é que a gente estudou vários pensadores chaves, né? E a gente estava fazendo ali digamos assim, um brainstorm ali, trazendo algumas questões referente a isso. Então, eu gostaria de que tu falasse um pouco como a filosofia entrou na sua vida, se você se dedica, você faz algum trabalho acessório com relação ao ensino da filosofia. Então, contar um pouco desse lado aí da sua história de vida. Legal, legal. A filosofia para mim também apareceu bem cedo, por algum motivo eu sempre tive um interesse muito grande assim nos gregos clássicos, não sei por que exatamente. Eu fui ler, acho, meu primeiro livro de filosofia quando eu tinha 14 anos. E aí, logo depois, eu queria porque queria ler Platão, assim. Era extremamente complexo, assim. O primeiro livro que eu li é um dos mais famosos, chama Apologia de Sócrates. Que ele descreve o Sócrates defendendo antes de ser condenado à morte. E realmente, sim, sendo totalmente transparente, naquela época eu mal entendia, mas por algum motivo eu gostava muito de ler aquilo, né? Entendia muito pouco, mas gostava de alguma forma de extrair aquilo, de estar naquele ambiente. E logo depois, com 16, eu conheci, como a gente estava falando, uma instituição chamada Nova Acrópole, né? Uma instituição mundial em mais de 50 países. Comecei a frequentar as aulas e para mim aquilo foi relevante e continua sendo, porque digamos que esse aspecto é como se a gente fosse dividir a vida em áreas, né? E tem uma área, digamos, que é um guia, que digamos são os nossos princípios, os nossos valores, como se fosse o nosso ambiente organizacional, né? Como pessoa. Qual é a nossa cultura, né, como ser humano. E isso naturalmente vai mudar todos os aspectos que a gente vai colocar às nossas mãos, inclusive o profissional. E por isso a filosofia acaba sendo muito importante para mim, porque é onde eu consigo, digamos, me sentir crescendo como pessoa, em termos de consciência, em termos de moral, que naturalmente vai influenciar, né, esses outros cenários que a gente vinha dizendo que acontecem durante esse aspecto. Então,
Então, para mim foi muito relevante, os gregos clássicos foram quem mais me despertaram, né, nesse primeiro momento, mas eu sou muito fã dos estoicos, né, estão bem em alta também. Tem um livro chamado Meditações, do Marco Aurélio, que é muito bom. Eu sempre brinco, assim, que basicamente as meditações de Marco Aurélio são basicamente um diário dele, né, que ele escreveu durante a sua vida e que ficou disponível para a gente nos dias de hoje. Então, pense que é um dos maiores imperadores da história, né, talvez o maior imperador da história de Roma. E a gente tem acesso aos pensamentos dele, né? Imagina Mais de só. quase 2000 anos depois. Então é algo bastante relevante, assim, a forma como ele lida com ele mesmo, né? É duro no bom sentido, né? Sendo bastante perspicaz e também determinado, né? Acho que é bem importante. E ao mesmo tempo os outros estoicos juntos ali, o Sêneca, o Epíteto, enfim, são alguns pensadores que me comovem bastante. E também vários outros da história, né? A gente pode pegar desde os hinduístas, os egípcios também, né? Todos eles trazem algum tipo de conhecimento relevante que a gente consegue, digamos, pegar o melhor daquilo, né? E adaptar para que a gente, digamos, consiga ser uma pessoa melhor. E aí, de novo, pegando esse gancho, né? Em cada um dos aspectos da vida. Então, como eu posso ser um melhor profissional, como eu posso ser uma melhor pessoa, como eu posso ser um melhor atleta. Querendo ou não, a filosofia é o que vai intermediar tudo isso, né? Que são os nossos valores principais. Sim, eu comentei antes com o professor André, eu sigo a Nova Acrópole já faz muito tempo, mas pelo YouTube, né? Nunca fui no presencial. E tu falou do Sêneca. Eu passei por uma situação da minha vida, assim, e eu peguei um livro dele para ler, que é sobre a brevidade da vida. Não sei se tu já leu dele. É um livro incrível, esse do Sêneca. Ele é estoico, né? Sim. E a filosofia, eu acho que esse é o encanto, assim, da filosofia, como tu mesmo colocaste. Ela te faz crescer, né? Crescer ética e moralmente. E eu percebo, assim, quando a gente tem é um crescimento interno, né? Sim. Um crescimento mental, um crescimento pessoal. Parece que toda a vida ela cresce junto, Sim. né? Até quem é que eu acho que é no Caibalion que fala que a gente estava conversando Sim. em cima, né? O que está em cima é como que está embaixo e o que está dentro é como que está fora. E a filosofia ela nos traz muito isso, né? A questão o que tu tem dentro de ti, a tua moral, os teus princípios, eles vão se refletir no lado de fora. Perfeito. Também, né? E aí eu vejo assim até as tuas oportunidades de vida, Com tuas certeza. oportunidades profissionais, elas vão vindo de acordo com aquela linha moral e ética que tu tens, né? Exato. E também para tomar decisões, né? Porque a filosofia ela nos ajuda a refletir sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, estou com alguma dificuldade específica em algum cenário da vida, né? E eu paro para ler algo que vai me ajudar nesse sentido. Ou seja, que vai me trazer uma perspectiva nova em relação àquilo, uma perspectiva que ainda não está em mim, mas que eu vou internalizar a partir de um conhecimento externo. E isso gera uma capacidade de reflexão comparativa, né? Porque o ser humano, por si só, ele precisa de duas coisas, ele sempre vai fazer um estudo comparativo. E nesse aspecto acaba sendo essencial justamente por isso. Eu sempre brinco assim, quando eu estou num momento difícil, as meditações do Marco Aurélio é como se fosse um livro de cabeceira para mim. Eu abro ele, olho alguma anotação minha, e aquilo de alguma forma me ajuda a pensar e a refletir melhor sobre aquele contexto para tomar decisões. E aí também entra no meio empresarial, né? Porque, digamos que gestores, enfim, ou até o nível mais operacional precisa tomar decisões constantemente. E algumas dessas decisões, elas são impactantes para todo o negócio. Se elas forem mal tomadas, podem gerar um rumo bastante complexo. Então, por isso que eu comentei antes, nesse sentido, acaba ajudando em todos os aspectos, né? Eu gosto muito de escrever também, então pegar a situação, colocá-la no papel, olhar para aquilo e também é como se a gente botasse para fora e depois absorvesse aquilo de uma outra maneira, né? E aí todo o nosso estudo, ou seja, todo o aparato de conhecimento que a gente tem durante os anos, ele vai apoiando nessas decisões da mesma forma. Então é bastante impactante, assim, a diferença que faz a gente ter uma vivência mais filosófica, assim, recomendo inclusive. Sim. E te escutando, esse teu gosto pela leitura, essa tua capacidade reflexiva, eu vou fazer uma pergunta. Nunca pensou em fazer um mestrado? Sim, eu já pensei. Inclusive, a gente estava falando ali, estou me formando agora em Direito, né? Apresentei recentemente o meu trabalho de conclusão de curso. Fiz sobre inteligência artificial no Direito, né? Como os impactos da inteligência artificial no Direito. E que é um meio ainda
assim, com todo respeito, né, mas vindo desse âmbito jurídico, ainda um pouco arcaico, né? Que está começando a trabalhar com mais tecnologias agora. E eu quis trazer algo bem, assim, quebra paradigmas, né? Bem De como, disruptivo. exato, como a inteligência artificial ela pode apoiar a atividade do operador do direito no cotidiano, né? Esse foi o objetivo principal do trabalho. Mostrar como isso pode ser um apoio e não um contra, né? Que muita gente desse âmbito agora ficou um pouco preconceituoso, né? De utilizar, entre outros aspectos. É um pouco ainda receoso. Mas, sim, eu acabei apresentando esse trabalho de conclusão. Não, a minha área é mais administração mesmo, né? É o que eu gosto mais. Mas o trabalho, as professoras até comentaram, se a gente fizer algumas mudanças, dá para fazer uma tese de mestrado aí, né? Sim. Então, sim, eu penso, não sei se é o momento agora ainda, por todos os aspectos, né? Que acontece na minha vida nesse momento, mas é uma coisa que eu considero com certeza. Justamente para conseguir, assim como a gente falou da filosofia, permear, né, e trazer esses conceitos mais gerais, o mestrado ele seria bastante importante justamente nessa... Até olhando para uma visão mais estratégica, né? Porque hoje eu sou... Estou lendo um livro agora muito legal chamado Pipeline da Liderança. Ele fala sobre essas transições, né, de um colaborador individual para um líder de equipe, depois para um líder funcional e assim sucessivamente. Como se fosse um pipeline de vendas, Sim. mas cargos de liderança e aí tem as passagens, né, desse pipeline. É bastante interessante. Então, naturalmente, eu em algum momento pretendo me tornar um gestor. E um gestor ele tem que ter uma visão estratégica mais prática. E como eu disse, o curso para mim foi muito importante nesse aspecto e, obviamente, eu ainda tenho muito a aprender. Então, o mestrado ele com certeza seria bastante impactante nesse sentido também. Que legal. Aproveitando essa deixa aí da inteligência artificial, né? Eu acho que é algo ainda muito, muito novo, né? E a gente tem hoje muito mais perguntas do que respostas no que se refere à inteligência artificial. E você que vive esse mundo da fraude, enfim, e controle da fraude, tentar blindar de alguma forma as empresas, os negócios, né? Contra isso, a inteligência artificial ela vai vir muito forte, né? Com certeza. No ponto de vista corporativo, ou que você tem essa vivência dentro dessa startup, vai ser acoplado alguma coisa a mais do que já é feito com uma machine learning, com uma IA regenerativa, alguma coisa assim, ultra mega. Qual é a tua visão assim de futuro, assim, especificamente no que tange a IA? Legal. Excelente pergunta, porque a gente já vive isso hoje. O fraudador ele já usa essas tecnologias todas para conseguir burlar, digamos, a prevenção, né? Então, já usam muito da IA regenerativa, digamos assim, cada vez melhor, né? Digamos, ele faz uma tentativa, a tentativa é bloqueada, ele vai, até que depois de várias tentativas ele acaba achando um gargalo dentro da ferramenta. Sim. Que a IA de prevenção ainda não foi treinada para, né? E aí fica essa briga de gato e rato, né? Ele vai lá, consegue achar uma brecha, a gente treina a nossa IA para pegar essa brecha e ele vai tentando até que ele ache outra. Então, isso é uma realidade muito comum, né? Para quem trabalha nesse meio, já acontece bastante. E as perspectivas tem um lado sempre que eu digo que é muito positivo. Acho que a gente vai chegar em alguns cenários bastante interessantes, assim... de conseguir construir coisas que levavam anos em questão de minutos, né? Usando um exemplo jurídico ali que eu citei no meu trabalho de conclusão, uma peça jurídica, uma petição inicial, por exemplo, um advogado levaria horas para fazer, dependendo do caso. Hoje ele pode usar uma inteligência artificial, que inclusive voltada para o direito, que já vai trazer os artigos para ele não vai precisar procurar todos esses aspectos. Claro, ele vai precisar revisar depois, obviamente, né? A questão não é simplesmente só jogar e negligenciar a atividade, mas ele vai ter um trabalho mais de revisão do que, digamos, de construção como um todo, né? Ou ele vai construir, digamos, só os complementos, o que gera ali uma facilidade muito grande, né? Um ganho de tempo muito relevante. Então, esse é um aspecto muito positivo. E o aspecto negativo são as perguntas que a gente ainda tem, até onde isso vai. Que, por exemplo, hoje mais difundido é o ChatGPT, né? E assim... eu particularmente uso bastante ele hoje para várias atividades, inclusive de pesquisa, eu quase não uso mais o Google, pergunto tudo para ele, inclusive porque ele tem acesso ao Google, né? Ele consegue trazer até mais de uma fonte. Mas, ao mesmo tempo, se todo mundo começar a usar ele vai ser o dono da verdade. Sim. E aí, se ele é o dono da verdade, a gente não tem outra fonte de pesquisa. Claro. E aí se torna um monopólio, e como qualquer monopólio, é bastante perigoso. Então, digamos que o lado positivo é muito legal, a gente tem muito ainda para onde chegar, mas o lado negativo também ele é bastante ainda preocupante, né? Claro. A gente não tem uma regulação, não tem nada ainda datado.
E no âmbito das fraudes também, né? Porque as ferramentas estão melhorando cada vez mais e querendo ou não, a gente precisa se adaptar a elas, né? Tanto para conseguir combater, quanto o fraudador do lado dele para conseguir fazer novas e novas fraudes de novos tipos, enfim. A gente não sabe onde isso vai parar ainda, né? Que são as perguntas, como você bem citou, André, que a gente fica assim, imaginando, né? O que vai acontecer, né? Aonde isso vai parar, né? Exato. A questão, acho que a chave é a gente aprender a fazer as perguntas certas, né? Sim. Eu acho que esse é o primeiro aspecto, né? Mas, de fato, a IA, ela de certa forma, ela nos tira um pouco da zona de conforto. Sim. E a gente começa a pensar assim, pô, mas o que vem depois, né? Mas ainda, a gente tem que sobrepor sempre, que vai sempre ter que ter um ser humano, né? Sim. Frente a tudo, pensando, programando a IA, enfim, Sim. alimentando a IA, que é algo muito, muito valoroso, né? E aí nós estávamos falando, a gente está fazendo aqui uma miscelânea, mas Sim. que no final vai ser para quem assistir aí na íntegra vai conseguir entender muito bem. A gente falou então da filosofia e trouxe uma pauta, né, que na real eu fiquei também pensando e refletindo aqui, muito importante, que é a questão da moral e da ética, né? E aí a gente tem inteligência artificial também nessa história, enfim. Com certeza. E a gente vive uma sociedade hoje que está perdendo certos valores, né? Sim. Muito em virtude da formação de personalidade, enfim, e maus exemplos e tal. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, né? A gente tenta na universidade ensinar e bater muito em cima da tecla dessa questão da ética, da moral, enfim, mas a gente na prática às vezes não enxerga isso, né? E aí você, um jovem, né, trouxe muito forte essa questão da ética aqui nas suas leituras, nos pensadores, principais pensadores filosóficos, enfim. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco assim, tá, mas isso aí na prática, como é que a gente tem que se programar para que a gente de fato seja uma pessoa melhor, uma pessoa ética, uma pessoa moral, porque o discurso ele é muito bonito, Sim. né? A gente fala aí de responsabilidade ambiental, mas lá em casa ninguém separa o lixo, Sim. né? A gente fala de responsabilidade social, mas na minha empresa eu sobreponho o lucro ao salário e ao bem-estar dos meus colaboradores, né? Dos meus clientes. Então, tem um delay aí, tem um gap Sim. muito grande com relação a isso, né? Com certeza, a questão da moral, ela está bastante prejudicada no mundo hoje, porque da mesma forma que a palavra se perdeu muitas vezes, né, as pessoas acabam, é muito fácil jogar palavras ao vento, né, então é muito fácil fazer o discurso bonito, mas o difícil é o agir, né, então esse é um aspecto bastante delicado, né, da sociedade como um todo, né, a gente inclusive estuda isso, tem o mito da caverna de Platão ilustra muito bem o que acontece na sociedade como um todo, mas voltando para a prática, assim, o principal aspecto que a gente tem que ter, e aí é uma coisa um pouco subjetiva, né? Inclusive, eu lembro de um exemplo da minha noiva, ela estuda neurolinguística, ela foi fazer um curso de férias na URGS, e a professora da ocasião perguntou onde é que ficava a consciência, né? Ou, na verdade, o que movia a nossa consciência, o que movia, digamos assim, o nosso cérebro, né? E todos os alunos fizeram várias tentativas, assim, técnicas, e é X, Y, Z. E ela falou, pessoal, vocês estão todos errados, é a vontade. E aí eu pensei, mas onde é que fica a vontade no cérebro? A gente não sabe, né? Assim, mas é essa vontade, digamos, que a gente consegue perceber subjetivamente, que ainda é uma coisa muito pouco clara, digamos, em termos práticos, né? Que tem que ser o módulo de consciência para que a gente faça as coisas acontecerem. Então, se eu tenho princípios claros, né, convicções determinadas do que eu considero certo, eu vou ser moral com isso. Agora, se eu estou num mundo muito volátil, que é o que acontece hoje, com várias percepções tortas, digamos, né, que nada é tão certo quanto deveria, ou as pessoas mudam de opinião muito... Inclusive, o Platão dizia isso, né? A opinião é um dos grandes cânceres da sociedade, né? Porque, eu mudo toda hora, minha opinião é isso, aquilo. Não é um conhecimento aprofundado, né? Eu vi alguma coisa, eu tenho os meus conhecimentos e eu vou gerar uma opinião sobre aquilo, mas eu não me aprofundei sobre aquela questão. Então, isso acaba gerando vários outros pensamentos que, digamos, se misturam, né? E aí as pessoas ficam um pouco alienadas nesse sentido. Então, eu diria que o principal aspecto para conseguir ter essa moral é ter as convicções claras, escolher as suas batalhas, né? Então, por exemplo, se a minha batalha vai ser ecológica, que eu tenha claro
por que é dessa forma e conheça bem esse aspecto técnico também, né? Não adianta eu escolher isso para trabalhar na minha vida se eu não sei o que é ecologia, não sei nada sobre separação do lixo, não sei nada sobre o meio ambiente, algo nesse sentido. Então, as convicções são muito relevantes, acho que esse é o principal aspecto, e aí trabalhar para viver essas convicções moralmente, né? Porque a moral nada mais é do que viver o que a gente prega na prática. Sim. Então, eu diria que, acho que para mim, o principal é isso, né? Essa vontade que a gente tem de materializar convicções e trabalhar para que elas, em cima delas, né, especificamente. Claro que a gente pode mudar, né? A questão aqui não é essa. Mas se for mudar, que seja por fundamento, que esteja claro o porquê a gente tem essa convicção, esteja claro também, por exemplo, aceitar, né? Ser humilde, de às vezes, vai chegar alguém com uma outra convicção, talvez mais baseada do que a minha, mais fundamentada, e eu vou dizer, não, ok, você está certo, né? Também tirar um pouco o ego de jogo, né? Que normalmente ele atrapalha bastante a nossa vida, né? A vaidade, entre outros aspectos. Agora que tu comentaste, fazendo uma miscelânea aqui, eu estou tentando organizar o pensamento para não ficar muito confuso para o pessoal, mas tu comentaste assim sobre a questão de profundidade do conhecimento, né? De tu buscar se aprofundar sobre um tema, sobre a moral, no caso, indo para a inteligência artificial, tá? Por isso que eu falei da miscelânea. Sim. Hoje, eu acho que principalmente nós, enquanto educadores, essa é a principal preocupação. Tem até um filme que se chama, em português eu acho que ele está como Idiocracia, o nome. Que ele tem uma visão futurista das pessoas que elas perderam a capacidade de se aprofundar em conhecimento. E aí, isso no futuro, né, o filme ele mostra uma cena que é assim, estragou alguma coisa, as pessoas simplesmente descartam, vão lá, compram outra e o planeta ele vira um lixão. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais consertar as coisas. E a preocupação minha, particularmente da inteligência artificial, é essa. Os alunos, eu uso a inteligência artificial, eu acho ótimo, mas a gente tem que ter a capacidade de refletir sobre aquilo que a inteligência artificial está te trazendo. Eu falo, olha, podem usar inteligência artificial, não tem problema, não tem como a gente fugir disso, né? É algo que, de fato, facilita a vida da gente, né? Traz agilidade, e nós temos uma vida cada vez com mais afazeres, com mais coisas, então a inteligência artificial acelera, né? Mas me preocupa isso. O aluno, às vezes, vai lá, lê aquilo ali que a inteligência artificial trouxe, e ela escreve muito bem, né? Tu olha assim, nossa, escreve muito bem. Mas e o conhecimento interno? Sim. A tua profundidade sobre aquilo, a tua capacidade de refletir sobre aquilo que tu está lendo. Porque a gente só tem a capacidade de refletir sobre algo quando a gente consegue ter vários pontos de vista sobre aquilo. E no momento em que tu pega só um ponto de vista, que é o que a inteligência artificial está te trazendo, tu não tem outros olhares. Não. E aí a gente acaba perdendo essa capacidade de reflexão, né? Sim, perde todo o aspecto prático, digamos assim, de conseguir refletir de fato, né? Como a gente vinha falando antes, né? De olhar para um conhecimento, né? De fato ler algum material, pegar as minhas perspectivas e aí, digamos, fazer o processo com ela. Então, é uma preocupação bastante clara, né? Bastante evidente, porque eu posso simplesmente utilizar o ChatGPT para fazer tudo. Eu boto lá faça um trabalho XYZ, ele vai fazer muito bem feito, inclusive. Mas eu não tive, o fato de eu não ter refletido sobre aquilo, não ter lido o material que se relaciona com aquele aspecto, aí era um problema muito grande, porque, de certa forma, eu não tenho mérito nenhum naquilo, né? Como a gente falou, o mundo hoje ele é um multitarefa, é um multitasking, a gente tem que estar toda hora olhando para vários cenários e com certeza a IA ela vem num ponto positivo para nos ajudar a acelerar, né? Como a gente falou ali do âmbito do direito, né? Fazer peças jurídicas de uma maneira muito fácil, muito simples. Mas como a gente falou, o advogado ele vai ter que olhar para aquilo lá e ver se está certo, porque ela pode errar, tem vários outros aspectos e ele tem um conhecimento prévio que permite ele fazer essas correções. Agora, olhando para o âmbito da universidade, né? O aluno ele está aprendendo, então ele não tem essa prévia ainda, né? Então, se ele simplesmente joga ali e não reflete sobre aquilo, nenhum conhecimento é gerado, né? Porque ele não fez nada comparativo, ele não leu, enfim, simplesmente jogou ali e é isso, né? Então... Tu falou a palavra mérito, comentei com o professor André,
tu foi o mérito acadêmico da tua turma e eu fiquei sabendo que teve que ter um jogo para te vir, né, na colação. Sim. Como é que foi para ti, mudando totalmente Sim, agora, né, a que tu pauta. trouxe a palavra mérito, eu lembrei. Como é que foi para ti esse momento? Foi muito legal, assim, eu acabei iniciando 2 cursos, né, quando eu comecei a universidade, né, justamente por questão de indecisão mesmo, e aí acabei mantendo os 2 também não por necessidade, mas por mérito mesmo, né, por chegar até o final. E aí eu, a princípio, ia fazer a formatura de gabinete, né, porque eu já faria, digamos, a colação de grau no direito também um ano depois. Mas aí o professor José me chamou e disse que eu, por algum motivo, deveria estar na colação de grau. Eu falei, bom, se você está dizendo, então vamos lá, né? E na hora foi bem interessante, assim, eu não esperava, porque para mim o conhecimento envolvendo a administração, ele é vocacional, né? Então, não é algo que eu precisava estudar muito para as provas, porque eu vivo aquilo no dia a dia, né? Então, obviamente que eu estudava, né? Mas no estudo, eu não precisava ler 7, 8 vezes o material, né? 1, 2 já era suficiente, já internalizava, muita coisa eu já pegava, isso aqui eu já vivi, já é assim, é assado. E as próprias metodologias ou os meios ali que a gente estudava, né? Muitos deles eu ainda não conhecia, mas querendo ou não, um pouco deles a gente já desenvolve por natureza, né? E aí ficava muito, muito nítido, assim. Eu lembro que eu chegava nas provas, era uma coisa meio natural, assim. Eu olhava para a questão e já conseguia associar, e era uma coisa muito, muito comum. Então, eu não esperava justamente por isso, assim, porque é legal falar isso, porque de certa forma é uma coisa muito vocacional e que acaba, digamos, que a gente se sente feliz e realmente gosta do que faz, então as coisas acontecem, mas ao mesmo tempo é interessante porque eu gosto muito de estudar, mas também fujo do intelectualismo, né, de ficar só nas ideias, gosto de botar na prática, e o curso ele é muito prático, né, então as provas elas acabavam envolvendo situações, você está na empresa XYZ, isso aqui aconteceu, o que você faz, né? Sim. E aí esse aqui é o meu mundo, é a prática. Então, por isso, acho que acabou acontecendo. Fiquei muito feliz, não esperava, mas foi um momento bem especial, assim. Isso que você traz, né, de você conseguir associar, né, a teoria à prática e tu vivenciar isso, é algo que também a gente traz muito forte dentro do curso, né, a questão da importância do estágio, da pessoa estar desempenhando uma função, trabalhando paralelamente aos seus estudos, né, porque tem esses ganhos, né, que são fantásticos, né, e isso é muito, muito interessante. E já indo nessa linha aí da professora Eliana, com relação aos projetos integradores, né, que são atividades desafiadoras, atividades práticas, né, teve alguma em particular, assim, que tu achou mais bacana, que tu achou mais difícil? Se tu puder pensar alguma lá que tu se lembre. Legal. O trabalho em grupo, dentro do EAD, como é que funcionou, não funcionou? Como é que foi a comunicação? Conta um pouco dessa tua experiência aí nos projetos integradores. Os projetos integradores eram até um sorriso, que era o que eu mais gostava, assim, dentro do curso, porque realmente era muito prático, tinha que desenvolver projetos, né? Ali a gente pegava algumas metodologias e, cara, agora bota na prática, né? Simula uma empresa aí, vamos entender ali, uma análise SWOT, algo nesse sentido, né? Realmente olhar para aquilo como uma situação prática. Eu me lembro de do segundo semestre, que a gente tinha que fazer, era justamente uma análise, não era só análise SWOT, mas era um dos principais pontos de entrevistar um empreendedor, né? Algum administrador de empresas, e entender com ele quais foram os desafios, fazer uma entrevista realmente, né? Entender ali os pontos fortes, pontos fracos, desafios, né, da empresa dele como um todo e trazer um case sobre isso. Lembro que esse foi um dos mais, assim, que eu gostei, porque eu tive que... Tem toda aquela coisa, né, é o segundo semestre, então eu tinha 19, eu acho. Aquela coisa de chegar num empreendedor, né, assim, meio envergonhado, né, tipo assim, preciso de entrevistar, elaborar as perguntas, né, porque tem que ter uma preparação, não é só simplesmente chegar lá sem uma pauta, sem nada, né. Sim. E ao mesmo tempo conseguir depois descrever isso no trabalho, né? E aí a gente vê, novamente pegando o gancho do que a gente vinha conversando, a importância do mérito, né? De ir até lá. E aí olha quantos aspectos que isso envolve, né? Tem que abdicar da vergonha,
tem que fazer uma coisa que nunca tinha feito antes, que é preparar uma entrevista. Sim. Se comunicar. Exato, conseguir fazer as perguntas certas. Claro. E depois pegar esse material, refletir em cima dele e montar um case, né? Fazer um trabalho de fato. Eu lembro que esse foi um dos que mais marcou, porque era o início do curso e foi eu entrevistei o diretor de uma rádio lá de Venâncio Aires. Olha que legal. E foi muito interessante, assim, que ele trouxe vários insights de coisas, até umas perspectivas mais estratégicas, assim, de como que ele dizia, a gente pegou a rádio assim, assim, assada, estava endividada, então a gente fez isso aqui para resolver, mas o nosso plano para daqui a 5 anos já é esse, sabe? Ele já tinha uma visão completa do que ia acontecer depois de 5 anos e já resolvendo, digamos, os problemas atuais. E aquilo me marcou, assim, de uma maneira bastante impactante. E os outros projetos também, como a gente faz 2 por semestre, né? Acaba sendo, assim, para mim, um dos pontos principais do curso. Porque ele justamente trabalha a teoria que a gente está estudando, né? Ele é sobre os módulos. Ele faz o gancho, né? Ele faz o gancho, exatamente. Com a prática, né? Exatamente. Você pega ali o que você está estudando no módulo e o trabalho, digamos, ele vai ser justamente focado nisso. Então, você tem que pegar aquele conteúdo e colocar na prática. De alguma forma, colocar em prática, né? Os projetos integradores dentro do curso EAD, ele realmente, a gente sempre conversa, né? Nós, professores, a gente conversa entre si e a gente consegue observar, assim, que é a cereja do bolo, né? E, de fato, a gente tira o aluno um pouco da zona de conforto, né? Porque ele tem que arregaçar as mangas e ser o protagonista, né? Exato. E aí vem trabalhos excelentes, né? Trabalhos muito bem desenvolvidos, né? Que nos deixa muito felizes, muito contentes, né? Que a gente fica até, de certa forma, orgulhosos, assim, que a gente está fazendo muito bem o nosso trabalho, né? Mas, assim, caminhando para o fim aqui, o papo tá bom, a gente podia ficar por horas. Antes a gente estava, no começo da sua apresentação, você falou que era velocista, né? Ser velocista é um hobby? É algo que é adrenalina? É a descarga do final do dia? Conta um pouco aí sobre ser velocista aí. Quantos segundos você faz em 100 metros, em 200 metros? Se a gente vai ter a honra de ter quem sabe, um atleta olímpico aqui nessa mesa ou algo do gênero, né? Você nos deu uma aula, né? Nos explicou a diferença entre velocista e fundista. Fundista, eu nem sabia que existia fundista, né? O esporte, para mim, durante toda a minha vida foi muito relevante, sim. Como se fosse uma terapia mesmo. E quando eu comecei a estudar de fato, né, e trabalhar, o tempo ele ficou curto. E aí, durante ali 2020, 2021, eu passei sem fazer esporte, assim, Basicamente, eu joguei bola durante toda a minha adolescência, infância, né? Gostava muito de jogar futebol, né? Ainda gosto. Mas eu não conseguia mais tempo, não dava mais para organizar. E aí fiquei uns 2 anos ali mais ou menos parado. E, digamos, subjetivamente fez uma diferença enorme para mim, mas eu não percebi. E aí, em 2022, eu tive a grata surpresa de, num dia, assim, fui dar uma corrida, assim, falei, vou dar um tiro de 100 metros, né? E eu, por incrível que pareça, fiz um tempo bom, assim, né, especificamente. Pensei, cara, eu acho que vou começar a praticar esse esporte. E foi, assim, realmente transformador para mim, porque eu gosto muito de uma cultura de performance, assim, principalmente no trabalho, né? A gente olha como estar sempre subindo o sarrafo. Então, beleza, eu fiz uma conquista agora, mas qual vai ser a próxima, né? Qual vai ser a próxima? Já pensar no futuro e continuar, digamos, subindo a régua como um todo. E o atletismo, ele tem muito disso, né? Então, para mim, particularmente, eu gosto da velocidade por essa questão extenuante, da adrenalina, que é uma coisa que descarrega bastante o estresse para mim. Então, às vezes a gente tem dias pesados, semanas corridas, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, essas multitarefas que a gente diz, e a cabeça, ela naturalmente, ela fica como se fosse num sobrepeso, né? Muitos pensamentos, muitas emoções, muitas coisas acontecendo, e a gente precisa, de alguma forma, conseguir higienizar isso, jogar para fora, né? E o esporte, para mim, é esse meio. Para alguns vai ser outras coisas, né? O estudo também me ajuda muito nesse sentido. Mas o que eu consigo, assim, chegar depois de um treino bem feito, tá bastante suado, assim, cansado, quase não consegui caminhar, parece que tudo se solta, assim, as coisas se renovam. Então, para mim, é a minha atividade, digamos assim, renovadora. É uma coisa que eu faço realmente porque eu gosto muito, né? Eu sou literalmente um amador do esporte. Eu não pretendo me tornar profissional nem nada nesse sentido. Mas consigo atingir tempos bons ali, né? Assim, normalmente faço na média ali de 11 segundos e meio, 11 segundos baixo, 100 metros. Que é um tempo legal, obviamente trabalho para melhorar isso, né? A performance, ela acaba estando ali, então a gente tem aquela cobrança de qualquer forma, né? De como reduzir mais e mais o tempo. Mas mais do que competição, qualquer outra coisa, para mim acaba sendo
esse tipo de terapia, assim, de conseguir realmente, entre aspas, né, extravasar o estresse, extravasar a dificuldade. É meio que uma atividade, por mais que pareça que ela cansa, né, mas na verdade ela renova, ela traz mais energia, assim. Então, para mim, é um ambiente essencial. Maravilha. Então, Rafael, para a gente, de fato, se encaminhar para o fim, eu gostaria que tu deixasse uma reflexão, né? É fantástica a tua história, super jovem, né? Se formando em 2 cursos superiores, mérito acadêmico em administração, filósofo, atleta. executivo de uma grande companhia, né? Que vai crescer muito, eu não tenho dúvida. Uma pessoa de sucesso, né? E o céu é o limite, né? Mas se tu fosse deixar, assim, um recado, tanto para os nossos alunos do curso de administração, para a nossa sociedade, assim, o que que tu deixaria, assim, de recado aí que a gente pudesse refletir, pensar e, quem sabe, se espelhar um pouco na tua história de vida, digamos assim? Legal. Bom, são muitas coisas, né, mas eu acho que o principal ponto, assim, que me fez poder avançar tão rápido e ter vivências tão cedo foi o fato de conseguir orquestrar várias coisas, né? Então, para algumas pessoas, orquestrar e botar na prática, né? A questão da moral que a gente estava falando. Porque para muitos pode parecer, nossa, são 2 cursos, é o trabalho, é filosofia, é esporte, como é que faz a orquestração de todas essas coisas? Botando na prática, né? Porque quando a gente realmente vive aquilo, a gente arruma tempo, a gente dá um jeito. Às vezes dorme menos, é verdade, mas digamos no bom sentido do sofrimento que a gente aprende, né? Então a gente se coloca à prova, a gente escolhe fazer várias coisas, escolhe não ter tempo para, às vezes, ter o lazer que a gente gostaria, mas é o que nos impulsiona para frente. E aí, conforme os pratos, a gente vai andando, os pratos vão se equilibrando, né? Sim. As melancias se ajeitam com o andar da carroça, né? Então, se eu fosse dizer, assim, o principal aspecto, deixar uma mensagem é essa. Escolher fazer várias coisas, escolher orquestrar todas elas e viver todas bem feitas. Algumas coisas, alguns pratos a gente vai deixar cair e vai dizer, bom, esse eu não quero mais, faz parte, né? Mas a gente precisa se colocar à prova, sair da inércia, né? Para que a gente se conheça e entenda quais pratos levar, quais não, e como fazer, digamos, o jogo entre todos eles. Então, se eu fosse dizer, eu acho que esse foi o principal, porque para mim realmente foi um desafio trabalhar com essas duas graduações, o trabalho, colocar o esporte junto, mais os estudos, enfim, pessoais. São várias coisas, mas que me ensinaram muito sobre mim mesmo, o meu funcionamento, como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de estudar e como, digamos assim, eu posso ser uma pessoa melhor acima de tudo, né, frente a tudo isso. Então, eu diria que esse é o aspecto, assim, sair da inércia e assumir responsabilidades, né, acho que esse é o principal ponto. Profa, eu tô saindo energizado Não, aqui eu de tô uma assim, forma... ó, eu tô encantada. Desde o início, assim, ó, eu fiquei muito encantada com a tua clareza de ideias, a tua clareza de raciocínio, a tua clareza de pensamento. E eu dou crédito à questão da filosofia. A filosofia traz isso. E também fiquei muito encantada quando tu disseste assim, ó, eu procuro não ficar só no intelectual, mas vir para a prática. E é uma característica das pessoas que estudam muito, do intelectual, eu vi um artigo sobre isso, tendem a ficar muito no mundo das ideias e não vir para a prática, né? E tu já tão jovem consegue, apesar de todo o teu estudo, do teu nível intelectual, de conhecimento ser elevado para a tua faixa etária, tu consegue sair do mundo das ideias e vir para a prática. E eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é o slogan da Nike. Eu já filosofei muito sobre o slogan da Nike, que é o Just Do It. Apenas faça. Porque é fato, às vezes a gente fica muito pensando, planejando, administrador, né? Como é que eu vou fazer isso? Planejando, organizando a rotina, quanto tempo eu vou levar? E não vai para a prática, né? E eu acho que é uma filosofia, eu tenho num quadro escrito na minha casa, Just Do It, apenas faça. Porque às vezes a gente ficar muito no mundo das ideias, a gente não vem para a prática, né? Exato. E tu nos trouxe isso muito bem, né? Coloca em prática, que no andar da carroça as melancias se ajeitam. Então, assim, foi um prazer imenso, é um orgulho. Não sei se eu cheguei a ter alguma aula contigo, eu acredito. Sim. Então, mas assim, é um orgulho imenso, assim, te conhecer pessoalmente, conversar contigo e ver o nível dos nossos alunos, né? Com certeza. Ver o nível dos estudantes aqui que nós temos.
Alunos até diferenciados, diferenciados e nos motiva a dar aulas melhores. Porque o projeto integrador, para mim, foi muito significativo conseguir ver que tu, como aluno, teve todo o entendimento da superação que é o projeto integrador, porque às vezes não é uma atividade muito confortável, mas só que tu conseguiu perceber que é um trabalho para o teu crescimento, porque tu não só desenvolveu aspectos teóricos, como tu desenvolveu aspectos pessoais, vencer a timidez, ir lá, conversar, né, ter autonomia de elaborar questões. Então, assim, é um ganho muito grande e eu fico feliz de ver que os alunos percebem isso, né? Não é só a prática, tem um desenvolvimento pessoal por trás disso, não é só o conhecimento teórico, né? É o desenvolvimento pessoal. Então, estou muito feliz de ter te conhecido, de ter conversado contigo. Foi um prazer imenso. Obrigada, professor André, também, né? Eu que agradeço. Esse momento, né? Sempre muito bom esse momento de estar conversando com os nossos estudantes. Legal. Eu agradeço também, pessoal, a oportunidade e fico muito feliz de ser egresso da Unisc, que é uma universidade que eu tenho muito carinho. E espero que a gente tenha próximas oportunidades aí de também poder estar conversando. Obrigado. Maravilha. Rafael, mais uma vez, obrigado pela tua participação. E assistam o Bate-Papo Empreendedor e saibam mais da história do Rafael Storck, né, esse executivo da área comercial. De 23 anos. Né? Show. Obrigada, Rafael. Uma honra te ter aqui conosco. Obrigado. Obrigado.